Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo à página no Facebook, se você estiver olhando pelo Facebook. Essa é a nossa quarta aula do curso de osciloscópio aqui. E se você não assistiu às aulas anteriores, vai ter em algum lugar aí do vídeo o link, para você clicar e assistir às aulas anteriores para que você faça o curso completo, beleza? Nessa aula, nós vamos aprender como configurar o eixo vertical do osciloscópio. Na aula passada, a gente já configurou o eixo horizontal. Agora, vamos configurar o eixo vertical. Então, aqui, eu estou aqui com o osciloscópio. A gente já fez uma configuração aqui de tempo, ou seja, horizontal. Agora, quando a gente vai fazer uma medição, a gente precisa ajustar tanto o eixo horizontal como o vertical. O eixo horizontal a gente já viu que tem as divisões e ela representa o tempo. Se a gente configurar uma divisão de 20 milésimos de segundo, significa que cada quadradinho daqueles ali vai ter 20 milésimos de segundo. E o mesmo acontece com o eixo vertical. Então, o eixo vertical aqui a gente tem um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. Então, aqui, a gente configura aqui, pela parte da direita aqui em vertical. Aqui a gente configura a tensão por divisão. Nesse caso aqui, ele está 2 volts por divisão. Isso significa que cada quadradinho desse daqui representa 2 volts. Então, se a gente botar aqui, bem alinhadinho numa divisão, a gente vai ver que esse sinal aqui tem praticamente 2 volts de amplitude. Então, quando a gente configura aqui 2 volts, tem 2 volts por quadradinho. Isso significa que vai caber 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ele cabe até 16 volts aqui nessa tela, tá? A configuração do eixo vertical, a gente configura aqui pelo lado, pressionando para baixo, 5 volts por divisão, 10 volts por divisão. Também podemos ter 5, 2, 1, 500 mV, 200 mV, 100 mV, 50 mV, 20 mV, 10, 5, 2. Então, vamos lá. Para o ajuste do eixo vertical, eu aconselho que você faça com que o sinal ocupe de 3 a 4 divisões da tela do osciloscópio. Dessa forma, você vai ter uma leitura clara do que você está lendo e não vai fazer com que ele ocupe muito espaço na tela, na tela de trabalho. Outro fator é que se você ampliar muito também o sinal, ele vai gerar muito ruído na tela. Por exemplo, aqui, nós temos esse sinal de 2 volts. Vamos diminuindo ele aqui, diminuir ele para 500 mV. Ele ficou contido em 4 divisões, então ele ficou legal. De 3 a 4 divisões é o que eu aconselho, porque dessa forma a gente consegue fazer uma leitura bacana do sinal, não ocupa muito espaço na tela e fica muito claro a leitura. Agora, olha o que acontece se a gente botar, por exemplo, 50 mV num sinal desse. Ele gera muito ruído e nem cabe na tela, tá? Então, aqui, a configuração mais adequada seria 500 mV. Quando a gente seleciona 500 mV, ele também marca aqui no canto 500 mV. Isso significa que tem 500 mV por quadradinho, por divisão, Então, aqui, 500 mV, 1 volt, 1 volt e meio, 2 volt. Outro detalhe do eixo vertical é que ele é configurado canal por canal. Então, diferentemente do eixo horizontal, que a gente tem uma configuração para todos os canais, o eixo vertical a gente consegue configurar ele para cada canal individualmente. E essa configuração a gente consegue fazer aqui pelo canto, na aba da direita, no ajuste de eixo vertical. A gente pode, por exemplo, aqui, canal 2, vamos ligar ele, configura o ajuste vertical do canal 2. Vamos aqui no canal 3, configura o ajuste do eixo vertical individualmente no canal 3, tá? Então, isso é ótimo, porque por mais que o tempo seja igual em todos os canais,
a amplitude do sinal pode não ser. Por exemplo, a gente pode estar medindo um sensor de 5 volts, ou a gente pode estar medindo uma tensão de bateria, ou um sinal de 12 volts. Então, isso vai modificar a forma com que a gente precisa que o gráfico se expresse para a gente. Então, dessa forma, a gente configura canal por canal individualmente a escala do eixo vertical. Lembrando que a escala do eixo vertical não diminui a precisão do osciloscópio. Tá? No multímetro, quando a gente vai medir uma tensão de 12 volts, por exemplo, e seleciona a escala de 600 volts, ele diminui a precisão da medida. Aqui no osciloscópio não, ele apenas modifica como o gráfico é expresso. Somente o eixo horizontal que perde precisão quando a gente aumenta muito o tempo de exposição, tá? O eixo vertical não tem esse problema. Aproveitando o gancho do eixo vertical, eu comentei anteriormente que esse osciloscópio aqui, ele suporta uma tensão máxima de 35 volts. Isso significa que se você for medir alguma coisa com maior tensão que isso, pode acabar danificando o seu osciloscópio. Para que isso não aconteça, a gente pode utilizar um atenuador. Tá? Um atenuador é um dispositivo que ele pega uma tensão de entrada e diminui essa tensão para que o osciloscópio consiga ler. Por exemplo, esse atenuador aqui da própria Hantek, é o atenuador 20:1, ele diminui a tensão em 20:1. Por exemplo, se entrar 1 volt nele, aliás, se entrar 20 volts nele, sai 1 volt. Com isso, a gente consegue aumentar em 20 vezes a capacidade de tensão, de leitura de tensão do nosso osciloscópio. Então, se antes ele lia 35 volts, agora ele é capaz de ler 700 volts. Ah, Kevin, mas para que eu vou usar isso se a tensão da bateria é 12 volts e os sensores de injeção é 5 volts? Pois bem, quando nós vamos medir, por exemplo, um sinal de bico injetor, bobina de ignição, válvula de canister, até mesmo uma alimentação de relé, esses 4 dispositivos são compostos por bobinas. E a gente sabe que toda vez que a gente arma e desarma uma bobina, ela gera uma tensão contrária no sistema, podendo ultrapassar a casa de 70 volts. Com isso, já teria danificado o nosso osciloscópio. Por isso, deve-se utilizar o atenuador para fazer leitura de dispositivos com bobina. Para utilizar esse atenuador, a gente precisa configurar o osciloscópio para tal aplicação. E isso também é configurado individualmente em canal para canal, tá? Essa configuração se dá aqui também no eixo vertical. Então, a gente clica aqui, ó, tá X1, a gente clica aqui e tem todas essas variedades aí. O X1 significa que o que entrar no osciloscópio, ele representa na tela. O X10, existe uma ponta de prova que divide a tensão de entrada em 10. Por exemplo, se entrar 10 volts, ele entrega 1 volt para o osciloscópio. Então, a gente precisa clicar aqui em vezes 10 para o osciloscópio saber que precisa multiplicar esse sinal e apresentar ele corretamente na tela para a gente. Quando a gente instala esse atenuador aqui de 20:1, ele também tem uma função específica aqui, uma opção específica, que é o 20:1. Então, se a gente clicar em 20:1, ele vai configurar o osciloscópio para trabalhar com esse atenuador, para poder apresentar a tensão real para a gente. Lembrando que, quando a gente utiliza esse atenuador, aí sim a gente perde precisão no osciloscópio. Então, se você vai medir sinais que vão ter menos que 35 volts, você não utiliza atenuador, porque isso vai comprometer a sua precisão no teste. Outras opções disponíveis, mas não tão utilizadas, é o vezes 100 e o vezes 1000, que vai multiplicar a tensão de entrada em 1000, né? Então, é um atenuador, digamos assim, de 1000:1. O que você vai utilizar aí na sua oficina, provavelmente com mais frequência, é o vezes 10 e o 20:1. O vezes 10 eu nem utilizo, porque ele é uma ponta de prova e eu prefiro utilizar o atenuador, que é muito mais prático. Também temos a opção de vezes 10.000, que você pode utilizar com essa garra de secundário. Então, como ela é uma garra por indução, ela acaba pegando uma tensão bem baixinha. Então, a gente utiliza o vezes 10.000 para multiplicar essa tensão e ter uma tensão aproximada do que está acontecendo no sistema de ignição.
Outras opções são a CC65, CC650 e CC1100, que são garras amperimétricas, tá? Para medir corrente com o osciloscópio. Também é muito útil e, de repente, conforme for o andamento do curso, eu faço uma aula de como medir corrente elétrica com a garra amperimétrica também, beleza? Então, chegamos ao fim da aula de número 4. Ajuste de eixo vertical. Espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha sido útil, sinceramente, para você de alguma forma. Se já não é inscrito no canal, inscreva-se, ativem o sininho para receber as notificações das próximas aulas, deixe um like aí no vídeo e deixe nos comentários aí embaixo se você está gostando das aulas, se o conteúdo tá legal, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.